Muito bem, guerreiros e guerreiras, o Fô está falando com vocês diretamente aqui do Aeroporto Internacional de Luton, um dos 6 aeroportos aqui de Londres, para começar mais umas pequenas férias após uma viagem a trabalho que eu tive aqui na capital britânica. Aproveitar que eu já tô aqui para conhecer alguns países, aproveitando principalmente os preços das companhias low cost aqui da Europa. Vou fazer uma viagem por 4 países, começando pela Moldávia. Por que diabos você, Lucas Forganis, está indo para a Moldávia? Primeiro, porque é um dos poucos países que eu ainda não conheci aqui na Europa. Nos últimos 5 anos eu viajei por 34 países do continente, sobraram poucos, um deles é a Moldávia, conhecida por ser um dos países mais pobres, se não o país mais pobre da Europa, e também um dos países menos visitados, se não o país menos visitado. E essa é uma das coisas que mais me atrai lá, além de outras coisas que o Fô vai te mostrar aqui no Fô Pra Onde. Vem comigo! E onde diabos fica a Moldávia? Se vocês observarem no mapa, ela é um país sem saída para o mar que faz fronteira com outros 2 países. Primeiro, a Romênia, um país que eu já visitei no final de 2022, e segundo, a Ucrânia. E vocês devem estar percebendo, esse vídeo está sendo gravado em outubro de 2025, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia está a todo vapor, então não é uma viagem psicologicamente fácil, a Moldávia fica inclusive bem próxima à linha de frente da guerra mesmo. O voo que eu vou pegar agora com a Wizz Air passa muito perto do espaço aéreo ucraniano, ali deve dar uns 10, 15, 20 quilômetros no máximo do espaço aéreo ucraniano, mas eu tenho certeza que vale a pena, é um país que eu tenho muita curiosidade para conhecer, pelos motivos que eu já citei para vocês, então vem com o Fô que eu vou te mostrar tudo lá. O tempo em Chisinau estava péssimo na chegada, mas faça chuva ou faça sol, a primeira coisa que você precisa fazer ao chegar na Moldávia é sacar dinheiro em algum ATM. E logo na saída do aeroporto, você já encontra alguns funcionando. Muito bem, guerreiros e guerreiras, não foi uma jornada fácil para chegar aqui no meu hotel. Nenhum dos aplicativos de transporte tradicionais aqui do país funcionou ou achou um carro ali para mim. Yandex, Bolt, Uber muito menos. Uber não funciona aqui na Moldávia. Agora são 1h21 da manhã e o Fô precisa acordar bem cedo amanhã, porque o café da manhã começa às 7h30, eu vou ter 10 minutos para tomar o café da manhã, então preparem-se porque amanhã tem boas aventuras aqui na Moldávia. Começando o dia aqui em Chisinau, capital da Moldávia. Quem já segue aqui o canal há algum tempo sabe que eu costumo acordar bem cedo para explorar os lugares aqui das cidades que eu visito, o mais cedo possível para evitar ter muita gente e tudo mais. Não foi possível dessa vez, já são 8 e pouco da manhã, principalmente porque o café da manhã do hotel começava às 7h30 de graça e fica a uma certa distância, né, do centro aqui da cidade, das principais atrações, então não vale a pena, né, no final das contas eu ia até lá para depois voltar para tomar um café de graça, isso faz diferença. Então no fim das contas eu tô indo agora um pouquinho mais tarde e tenho um dia aqui para explorar a capital do país menos visitado da Europa. Bom, obviamente, se o país é pequeno, a sua capital também é pequena. E a maior parte das coisas que você vai fazer por aqui ficam nessa avenida aqui, a Stefan Selmare Boulevard. A maior parte dos pontos turísticos, dos prédios governamentais, dos parques, dos monumentos, enfim, tudo fica por aqui. Uma avenida bem espaçosa, bem tradicional dos tempos soviéticos, aqui das cidades das antigas repúblicas soviéticas. Uma coisa importante de se contextualizar é o atual momento político-econômico aqui da Moldávia, né? Hoje o governo do país é majoritariamente pró-União Europeia, né? Isso não foi sempre assim, inclusive teve uma eleição bem recente, uma eleição parlamentar aqui faz 2, 3 semanas. O país hoje é bem dividido entre aqueles que são pró-União Europeia e pró-Rússia, e com essa aproximação cada vez maior com a União Europeia, inclusive a Moldávia é candidata a se tornar membro da União Europeia, você tem automaticamente que se afastar cada vez mais da Rússia. Só que isso traz algumas consequências para a economia do país, pois a principal fonte de energia dos moldavos, da Moldávia, era o gás russo. Eles importavam muito gás da Rússia e pararam de importar. Ou seja, o preço da energia obviamente começou a subir muito, e se o preço da energia sobe, o preço de praticamente todas as outras coisas sobe. Então esse momento de transição aí tem sido bem duro aí pro bolso dos moldavos, por mais que eles acreditem que no futuro isso vai acabar trazendo aí muitos benefícios para sua população.
Bom, normalmente nos países ex-repúblicas soviéticas, filmar prédios governamentais não é algo muito bem aceito. Então eu tô aqui do outro lado da avenida para poder mostrar para vocês o prédio governamental aqui principal da Moldávia. E alguns detalhes importantes. Ali na frente você tem tanto a bandeira da Moldávia como a da União Europeia, mostrando muito o momento atual do país. E outro detalhe muito importante, meio óbvio, né? A arquitetura totalmente brutalista soviética, no qual ele é composto. Ele é bem grande, talvez dê para ter uma noção aí pela imagem, porque você tem a comparação com os carros logo à frente, enfim. Bem em frente ao Palácio Governamental, a gente tem essa praça aqui por onde eu tô passando agora, pô, bem florida, bem bonitinha, começo de outono, né? E nela a gente tem um dos principais monumentos aqui da cidade, que é o Arco do Triunfo aqui de Chisinau. Obviamente, muito inspirado no de Paris, porque Paris, a cidade como um todo, foi muito inspiradora, tanto aqui para Chisinau como para a capital da Romênia também, Bucareste, em termos arquitetônicos, né? Inclusive lá em Bucareste eles também têm um Arco do Triunfo como esse aqui. O Arco do Triunfo, na verdade, marca a entrada aqui para o Cathedral Park, onde eu tô agora, e onde a gente tem talvez o principal símbolo aqui de Chisinau, que é a Metropolitan Cathedral of Christ's Nativity, que é muito marcante por esse estilão dela, com a Torre do Sino aqui na frente, e logo atrás você tem ali a igreja principal, com a cúpula, enfim. E muito parecida, né, muito similar a uma catedral de Vilnius, a principal catedral lá de Vilnius, capital da Lituânia, país que eu também estive nos países bálticos em 2024, por ter esse mesmo estilo, né, com a Torre do Sino na frente, a igreja atrás e totalmente dominada pela cor branca, né. Bom, a catedral por dentro é bem bonita, mas não rolou gravar muita coisa porque tava rolando uma verdadeira missa ali lotada e com vários sinais ali de proibido câmera, proibido foto. E realmente quis ser um pouco respeitoso ali com relação a todos os fiéis, né? As mulheres, por serem cristãs ortodoxas, né? Com a cabeça coberta, né? Com um lenço. E um detalhe legal de se observar que nos países que seguem o cristianismo ortodoxo, em relação ao catolicismo, né? A principal religião ali do Brasil, eles fazem o sinal da cruz ao contrário na hora de tocar nos ombros, né? Tocam primeiro no ombro direito e depois no ombro esquerdo. E fazem isso várias vezes ali ao longo das celebrações, enfim. Uma outra coisa bem curiosa para nós aqui sobre a Moldávia é que o idioma oficial deles é o romeno, que é uma língua latina. Então tem algumas similaridades aqui com o português, né? Tem várias palavras ali que são parecidas e pela minha experiência na Romênia no final de 2022, eles até conseguem entender um pouco do que a gente fala, por mais que eu não entenda absolutamente nada do que eles falam, só quando eu leio algumas frases, algumas palavras que dá para entender alguma coisa. Apesar de o romeno ser a língua oficial, grande parte da população da Moldávia segue se comunicando em russo. Vocês devem ter reparado que a Bibi, minha querida esposa, não está comigo nessa viagem, infelizmente ela não pôde tirar férias comigo, mas eu não vou deixar o legado dela pra trás não. Aqui nós temos a possibilidade de pegar um pequeno cafezinho, que ela sempre faz, em todos os países que ela visita, ela quer pegar um cafezinho local, então bora lá experimentar um. Eu sou bem mais o cafezinho que a Bibi faz em casa lá pra gente. Praticamente todos os países da Europa possuem aquele herói nacional que se destaca perante os outros, que nomeia avenidas, tem estátuas de sua homenagem, e aqui na Moldávia não é diferente, onde a gente tem o Stefan Salmare. A estátua dele fica bem em frente aqui à avenida principal, que leva o seu nome, inclusive. E por que esse cara é tão famoso, né, tão idolatrado? Ele foi imperador aqui da Moldávia no final do século XV e foi responsável por uma grande resistência à expansão do Império Otomano. Ele ficou muito famoso na Europa na época, inclusive, por conta disso, e acabou sendo responsável por garantir justamente a independência da Moldávia naquela época. E olha só, acabei de achar aqui o Teatro Nacional aqui de Chisinau e dá para perceber exatamente como tem várias e várias palavras muito parecidas entre o romeno e o português. Ó, o nome que está escrito ali em cima pro teatro, Teatro Nacional de Ópera Cibalé Maria Bietsu. Assim, dá para entender claramente do que se trata.
Por mais que cultural e historicamente a Moldávia seja mais ligada à Romênia, a arquitetura e as paisagens da capital remetem quase que 100% aos tempos sob domínio da União Soviética, passando para nós, ocidentais, uma vibe um pouco mais pesada ou até mesmo mais misteriosa. Quem já acompanha aqui o canal, conhece o Fô, sabe que eu não sou muito o cara dos museus, mas muitas vezes eles são bacanas de visitar por conta da entrada, por conta da arquitetura dos prédios em si, como por exemplo esse aqui, o Museu Nacional de Etnografia e História Natural aqui de Chisinau. Um dos principais parques aqui da cidade é o Parco Valea Morilor, onde eu tô agora, e você consegue ter uma vista muito boa, tanto daqui de cima como de onde eu tô agora, dessa escadaria aqui muito bonita, muito bacana, né? Que forma uma espécie de cachoeirinha com esses lagos, né? Tem algumas estátuas aqui bem bonitas, e no final dela você chega ali num grande lago, muito agradável para uma caminhada por aqui. A coisa mais curiosa que a gente encontra aqui no parque é o que dizem ser a menor estátua da Moldávia, que é este cidadão aqui, o Pequeno Príncipe, The Little Prince. Olha o tamanho dele perto do meu dedo. E olha que minha mão é bem pequena, hein? Praticamente em todos os países da antiga União Soviética e nessas grandes cidades, era muito comum você encontrar observatórios espaciais para que as pessoas, alunos de universidade, pudessem estudar o espaço, muito por conta da corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos durante a Guerra Fria. E aqui em Chisinau não é diferente, a gente consegue encontrar este observatório abandonado, obviamente, do Pioneer Palace, que esteve em funcionamento até o início da década de 90, hoje virou um completo cenário de The Last of Us. Outra coisa muito comum nos países da antiga União Soviética são as avenidas bem largas e principalmente essas rotatórias enormes, né, nas regiões mais movimentadas, mais centrais da cidade. E aí a solução para os pedestres, nesse caso, acaba sendo essas travessias subterrâneas para que o trânsito não fique inviabilizado nessas áreas. Se vocês viram meu vídeo em Tashkent, lá no Uzbequistão, vocês sabem também que uma das coisas mais tradicionais dos países da antiga União Soviética são os hotéis enormes, tipicamente construídos na arquitetura brutalista soviética. E aqui a gente tem o Hotel Nacional aqui de Chisinau, mas completamente abandonado. A gente consegue ver ele aí pintado com as cores da bandeira nacional aqui, mas o fato dele estar abandonado também talvez reflita um pouco a situação do país como um todo, né? A Moldávia é um país que enfrenta um decréscimo populacional já há vários anos, né? Onde você vê vários jovens indo embora do país para tentar a vida fora, né? Seja na Rússia ou na Europa Ocidental mesmo. Um dos restaurantes mais tradicionais aqui da Moldávia chama-se La Placinta. Esse aqui na minha frente, que na verdade é uma rede de restaurantes muito conhecido por servir justamente as placintas, que são umas tortinhas fritas bem tradicionais aqui da região. Bora lá conferir esse prato típico daqui. A
acabei de fazer o pedido aqui, pedi uma placenta recheada com queijo, que deve ser uma das mais básicas aí, e junto com uma água 500ml sem gás, saiu 95 leus moldavos, que convertendo na taxa de hoje dá mais ou menos R$31. Chegou a placenta, dá uma olhadinha na cara dela, parece meio que uma pizza, né? E aqui tá o recheio de queijo, não parece ser muito recheado assim. Ela aparenta não ser muito recheada, mas como a massa é bem fininha, o recheio acaba se destacando bastante. Não é um prato muito robusto, mas muito saboroso. Com a pança bem cheia, como sempre, era a hora do foco começar a busca pelas camisas de futebol locais. Muito bem, guerreiros e guerreiras, uma das formas que eu mais utilizo para conseguir encontrar as camisas dos clubes locais, mais do que pesquisar a loja do time, muitas vezes é importante saber qual que é o patrocinador da marca esportiva, o patrocinador esportivo do clube, porque pode ser que não exista uma loja do clube em si. E aí você procura se tem alguma loja do patrocinador, do fabricante de material esportivo, para saber se você consegue encontrar alguma loja que tem essa camisa. E acabei de achar do lado do estádio do FC Zimbro essa loja aqui da Macron, que é quem faz a camisa, né? Quem faz o material esportivo do FC Zimbro, que é o maior time aqui de Chisinau. Bora lá em cima ver se eles têm essa camisa ou não. A recepção para a câmera não foi nada amistosa pelo cara que me abordou na loja falando em russo. Quando eu perguntei sobre a camisa do Zimbro, ele me levou para falar com outro cara que estava ali trabalhando numa mesa com seu notebook e super quis ajudar, principalmente na tradução. You want t-shirt of FC Zimbro? Yeah, the jersey if you have it. You can order it for a few days before. Ah, okay. You make your order, you can make it here, and in just few days, maybe in 2 days, you come and take it already with your... Okay. Now. Okay, yeah. Como inicialmente a camisa do Zimbro ia demorar 2 dias para ser produzida e eu não tinha todo esse tempo no país, o Emil me sugeriu ver a camisa de outro time que eles tinham na loja. I just knew about Zimbro and the Sheriff Tiraspol. His favorite club. Yeah. Of course. Yeah, but current champion is Milsami somewhere. He's there. Ah, okay, that's amazing. The champion. I recorded for my... Shirt, and this is a playing shirt. Ah, yeah, the plain shirt is the one I'm looking for sure. It's beautiful. Basicamente acabaram todas as camisetas do Zimbro, que é o maior time daqui, o time tradicional, mais tradicional, mas a gente tem aqui outras camisas que são desse outro clube aqui que eu não conheço, mas é o atual campeão. Só estamos vendo agora se tem alguma do meu tamanho, porque só tem grande, XL, L, enfim. I'm from Brazil. Brazil, yes. I didn't told you. They told that now they can make it for you Zimbro to print. Oh, Сейчас просто really? печатаем для их завтрашнего дня. Как время займет? 15 минут. It's around 15 minutes. Okay, no problem. Yeah, it's this one. Yes. Okay. I'm working in football, but not in... Oh, really? In what? In what part of football, like? I have my own agency, which Ah. bring players in Moldova. Wow. Even we bring some Brazilians also. Wow, really? Amoroso. Really? You know Matteo Amoroso? The name Amoroso is similar to me. It's familiar. His father played for Borussia Dortmund. Yeah, of course. He's the famous one. Brazil national team. Brazil national team and many teams. Wow, mate, For incredible. Milan, I think he played also. Infelizmente, este mentecapto que vos fala deixou a memória do cartão SD da câmera acabar no meio da conversa com o Emil. Mas o que importa é que o papo de uns 20 minutos com o empresário da maioria dos jogadores do Zimbro foi demais, e a busca pela camisa, fabricada na hora, foi um sucesso. E para finalizar o dia aqui em Chisinau, já à noite, com bastante frio, hora de ir atrás da última camiseta aqui da viagem da seleção da Moldávia com a Jaco, que é uma marca alemã de patrocínio de camisas, né? Patrocínio esportivo de camisas. Eles têm uma loja aqui em cima desse mercado, vamos ver se eles vendem a camisa da seleção lá. Bom, não é pelo mercado que a gente chega lá. Achei, tem uma escada aqui, não é pelo mercado que vocês chegam lá, e sim por essa escadinha, imagino eu. Absolutamente ninguém aqui pelo jeito. E aqui estão elas, as 3 opções, inclusive bem bonitonas. Do you know which one is like the first jersey? Home jersey, as we say. Our national team plays. It depends on which color. Okay, the other teams play. Yeah. So like if you're playing at home, which color do you usually play? Have Oh, really? Yeah. So like it's any of them.
Yes. All right. And last question, do you guys put name and number on the back of it? Oh, that would be amazing. What? A player, I don't know which one, like, yeah, who is the best one, do you think? The best who plays, I don't Yeah. know. But Or the biggest idol, something like that. Nicolaescu, Okay, which number is him? 9. Ok, cool. Fui recomendado pela amiga que tá aqui pra colocar o nome do Nicolaescu, eu não sei exatamente como pronuncia, mas é o centroavante do time que no último jogo tomou de 11-1 da Noruega. Então, acho que eles não estão muito felizes e daqui uma hora vão jogar com a Romênia, que é o país vizinho aqui. Vamos ver se eu dou sorte aqui estando na Moldávia, né? E agora estamos começando aqui o processo. Operação Camiseta da Seleção Moldava. Foi um sucesso, porém a menina lá tava de saco cheio. Pô, eu fui o último a chegar aqui. Faltava 10, 15 minutos pra fechar a loja. Ela já foi apagando todas as luzes enquanto tava colocando o nome e número do jogador, que demorou um pouquinho. Mas foi um sucesso, isso que vale. Mais uma para a coleção do Fô. Com zero criatividade naquela noite, o Fô resolveu ir em outra unidade do La Placenta no jantar, para provar a placenta de carne, que eu gostei até mais do que da de queijo. No próximo episódio você vai entender o verdadeiro motivo que fez o Fô ir até a Moldávia. Uma pequena faixa de terra perdida no tempo que nos conecta a um passado inimaginável para as pessoas do Ocidente. O país que não existe, a região separatista pró-Rússia da Moldávia, bem na fronteira com a Ucrânia. Vem com o Fô que eu te mostro para onde eu fui e para onde você vai.